Oi pessoal! Estamos chegando finalmente ao final deste ano, que foi uma provação para todos, eu tenho certeza. Mas pensando no que foi positivo, vim trazer uma retrospectiva das minhas leituras e do que eu mais gostei das melhores leituras que eu fiz esse ano, de 2020. Como eu sou, no geral, uma pessoa que não consegue dizer um favorito ou um melhor entre vários que eu gostei, eu roubei um pouquinho e em vez de fazer só melhores juntos, eu fiz várias categorias para premiar os diferentes livros no que eles foram de melhor para mim esse ano. Em termos de metas numéricas, eu consegui ler todos os livros que eu queria, a quantidade de livros que eu queria ler. Então eu me coloquei para ler pelo menos uns 70 livros e eu li uns 77, se eu não me engano. Teve muita coisa que eu não consegui ler, mas eu aproveitei bastante mesmo assim. Teve algumas leituras muito marcantes. Então, bora lá para eu mostrar para vocês um pouco do que me ganhou este ano. Antes de começar, não esqueça de se inscrever, deixar sua curtida para ajudar na divulgação e coloca nos comentários que livros você leu esse ano que te marcaram muito, para já eu colocar nas listinhas para os próximos anos. Então, bora lá! Então, vou começando aos poucos. As categorias eu fui pensando que aspecto possível do livro foi mais marcante pra mim, então se foi mais triste, se eu gostei mais do casal, se era uma releitura, se não era uma releitura, o personagem ou o narrador, esse tipo de coisa. E a partir daí eu escolhi 3 livros que foram marcantes, que se destacaram durante esse ano, beleza? Começando então com o melhor casal, o melhor dupla de par romântico de um livro. E primeiro, não poderia ser outro que não a dupla de Teto para Dois, da Beth O'Leary, que é o Leon e a Tiff. Os dois são muito fofos, o livro é contado a partir desses dois personagens, eu amo cada um deles e eles funcionam super bem, eles começam a se conversar através de post-its e é a coisa mais fofa e você conhece sobre eles a partir dessa rotina e eles demoram bastante, eles demoram tipo meio livro para se conhecerem pessoalmente e eu gostei muito de como a autora conseguiu fazer esse romance a partir disso, então eles são tudo pra mim. Pensando que eu li muito, eu li mais de 10 romances históricos esse ano, porque eu entrei nessa vibe e eu não podia deixar de pôr algum casal, certo? Com tantos romances, era pra ter algum pra representar. E o que eu mais gostei de todos esses foi o Colin e a Minerva de Uma Semana para Se Perder, que eles são muito diferentes. Ela é uma geóloga, ela é super inteligente, ela não liga pras pessoas porque elas pensam sobre ela, mas o Colin, ele é o playboy, ele é o Lord Playboy e eles vão se acertando mesmo assim, eles conseguem trazer o melhor um do outro e eu gostei bastante desse romancinho, foi um que eu gostei de acompanhar. Mais uma vez, mais uma exaltação da Tessa Dare, então Uma Semana para Se Perder, o meu casal favorito desses romances históricos. E pensando em todos... Eu peguei só casais que são canon, ok? Só casais que são comprovadamente pelo texto juntos. Então, se vocês estranharem, por exemplo, poxa vida, você não colocou o Senhor dos Anéis aqui, é porque é não canon. Mas eu vou falar de um canon que é canon, mas se você não acha canon, você está errado. Que é, na Ilíada, o melhor casal é, obviamente, Aquiles e Patroclo, porque eles são a força motora... É sobre a ira de Aquiles, e a ira de Aquiles envolve Patroclo também, ok? Então não tem como... Eles têm algumas das cenas mais tocantes e trágicas de todos os tempos, e não considerar eles casal, para mim, um casal maravilhoso. Eu amo esse casal. Então eu coloquei, mas para não ferir a comunidade heterossexual, o melhor casal hétero aqui é Heitor e Andrômaca, e eles são o casal ideal, eles são o auge, certo? Porque eles são muito fofos, o Heitor
ele só quer proteger a família dele, a cidade dele, e eles têm uma cena muito fofa que o Heitor, ele entra, volta pra dentro de Troia, dos muros de Troia, pra trocar a armadura, porque ele se feriu, alguma coisa assim. E ele encontra a mulher e ela também tá com um filho também, só que o filho se assusta com a armadura do pai, e aí eles riem e tiram, e eles conversam sobre o futuro deles. É uma das cenas domésticas mais marcantes e tocantes da Ilíada também. Então é outro casal que é absolutamente tudo. Então a Ilíada mais uma vez fez tudo pra mim. Passando para a próxima categoria, eu pensei nos livros mais tristes, que mais me tocaram e que me fizeram chorar. Vocês vão perceber que são um bem diferente do outro, mas todos eles me deixaram abaladinho no coração da mesma forma. O primeiro é, naturalmente, A Menina que Roubava Livros. Eu chorei muito no final desse livro. Eu sei que todo mundo, sabe, todo mundo leu há muito tempo atrás, todo mundo já sabia e tem filme, mas eu não li e só li esse ano e eu não sabia da história, eu não sabia o que acontecia. E quando você fala que é com crianças na Segunda Guerra Mundial, é de se imaginar que vai ser alguma coisa triste. E mas é também muito bonito. E eu gostei muito desses personagens, eu gosto muito que a Morte é a narradora, e isso foi muito legal também para deixar uma coisa meio poética pro que acontece. E é triste, mas fazer o quê? A Menina que Roubava Livros do Marcos Zusak como um dos mais tristes do ano. Outro que foi muito triste, mas eu não cheguei a chorar, foi O Quarto de Giovanni. Ele me deixou mal por vários dias. Esse livro do James Baldwin é sobre um cara americano que está em Paris e ele é queer, ele é não hétero e tem bastante coisa de como era um problema naquela época nos Estados Unidos, era um crime. E ele conhece esse bartender, o Giovanni, o personagem principal é o David. Ele conhece o Giovanni, só que eles meio que se apaixonam logo de cara, mas eles não sabemos que eles não podem ter um final feliz, então a gente sabe que vai acontecer alguma merda em algum momento. E isso é bastante tocante. O James Baldwin, ele consegue enfiar a faca na ferida de uma forma muito precisa e é bastante tocante e atinge especialmente os LGBTQ que lerem, então foi bastante emocionante e eu fiquei muito triste. Mais uma indicação. Como uma pessoa começa, você sabe o que vai acontecer, você fala assim, esse livro eu nunca vou ler, nunca vou ler. É muito bonito, é muito bem feito. É o tipo de coisa assim que eu vi o vídeo, esse não. Eu nunca vou ler. Às vezes acontece, mas eu não gosto de sofrer. Eu já tinha lido outro livro do James Baldwin e eu sei que ele escreve muito bem. E eu sei que ele vai me fazer sofrer, mas que eu vou gostar mesmo assim. Então, por isso que eu insisti em ler. Mas que é um soco... isso eu não posso negar. Você não tem coragem, mas você ama a série do Como Treinar Seu Dragão? Sim. Que é outra que dá... Nossa senhora, esse daqui me deixou com o coração apertado. Como roubar? Não, como partir o coração. Eu peguei o errado, Isabela. Cuidado com a burra. Ok, agora é o livro certo. Como Partir o Coração de um Dragão, da Cressida Cole. É o 8º livro da série. E nesse aqui conta a história de um dragão e a gente começa a ver qual é o problema central entre dragões e humanos. Todos os livros dessa série têm alguma coisa que você te deixa meio... Mas esse aqui foi muito triste. Esse daqui é um nível de crueldade que eu não esperava que ela fosse incluir num livro infantil. E a gente... O quê? Você não chegou nos próximos ainda. E esse aqui, ele... Caramba, o que acontece com esse dragão? Você sabe, você não tem como falar... Eu gosto muito desse tipo de antagonista, de vilão, que você entende a história de origem dele. E ele tá certo, e mesmo assim você torce pra que ele não consiga, porque senão ele vai... O plano dele, porque senão ele vai matar o seu personagem principal. Mas esse tipo de vilão complexo eu gosto muito. E aqui você realmente tem um dragão de coração partido e o seu coração se parte junto.
Então, eu juro, esse foi um dos mais tristes que eu li esse ano. E ela soube muito bem fazer esse pequeno sadismo com o seu coração lendo. E é pra crianças. E é pra criança, é pra ser pra criança, é ilustradinho e tudo. E mesmo assim tem umas coisas tão cruéis que, nossa senhora, meu coração. Tá, agora falar um pouco das melhores releituras. Porque eu reli alguns livros esse ano que estão entre os meus favoritos da vida. Eu não consigo falar quais são exatamente todos os meus favoritos da vida, mas tem alguns que se destacam. E eu li algumas coisas da juventude, então foi muito bom pra ter esse momento de nostalgia com certas leituras. A primeira releitura que eu fiz não é tão distante assim a primeira vez que eu li, mas foi muito marcante e foi muito bom reler mesmo assim. Que é justamente a Ilíada do Homero. Eu li no primeiro ano da graduação e isso já faz 7 anos, então... o tempo passou rápido e foi muito bom na época porque foi um dos primeiros livros que eu achava que ia ser muito difícil e muito distante, que eu não ia gostar e eu amei mesmo assim. E isso me deu um pique muito grande pra continuar a graduação e descobrir mais coisas sem, tipo, ler os livros obrigatórios das matérias sem muito medo, porque talvez eu encontrasse coisas que realmente valessem a pena. E isso é verdade, isso aconteceu ao longo de toda a graduação. E esse foi um dos mais marcantes do primeiro ano. Eu gostei muito e esse ano a releitura também foi muito boa, muito proveitosa, porque eu já tenho mais bagagem, eu consegui entender certas referências e eu já li coisa teórica a respeito, então eu já estava familiarizado, então foi muito. Aí eu também me propus a ler os livros do Tolkien da Terra-média, O Hobbit e O Senhor dos Anéis e todos os outros. Eu vou deixar o vídeo pra vocês verem do que eu tô falando. Só que eu não consegui ler todos, reler todos, e eu parei só no Senhor dos Anéis, mas tudo bem, porque eu aproveitei cada segundo, eu levei mais tempo, fui com mais calma, mas eu aproveitei muito bem. Essa é a terceira leitura que eu faço do Senhor dos Anéis, e caramba, eu amei essa releitura, porque eu consegui prestar atenção em coisas que eu não tinha prestado atenção antes. Não foi... porque li pela primeira vez 10 anos atrás, quando eu tinha 14 anos. Li pela segunda vez quando eu tinha uns 19 anos e eu percebi que o meu ritmo de leitura já tinha mudado, a história já tinha mudado pra mim. Só que dessa vez, voltar pela terceira vez, a segunda releitura, foi muito... ao mesmo tempo que era muito familiar, eu conseguia olhar para as coisas como se fosse novo, porque eu conseguia prestar atenção em detalhes que se perdiam no meio de toda a história que eu já conhecia. Então, como eu já conhecia toda a história, eu conseguia focar em coisas que antes eu não tinha focado. E foi muito, muito, muito bom. E eu li o apêndice pela primeira vez, que é uma parte que eu não tinha lido nas primeiras vezes. Então, apesar de todos esses anos, ainda tinha coisa nova e empolgante e emocionante me esperando em Senhor dos Anéis. E eu amei muito essa releitura. E outra releitura que foi bastante importante pra mim, mas essa não tanto pelo livro quanto pela experiência da nostalgia, foi Crepúsculo. Porque saiu o Sol da Meia-Noite e eu queria ler e juntei alguns amigos para reler Crepúsculo. Eu li pela primeira vez 12 anos atrás e poder entrar em contato com esse adolescente que eu fui e lembrar dessa minha época de fã de Crepúsculo foi muito divertido. O livro passa bastante rápido, então deu pra ler numa boa. Eu coloquei a trilha sonora do filme e foi incrível, foi ótimo. Pensando agora em alguns outros elementos de livros que também são bem marcantes, vou falar dos melhores narradores que eu encontrei. Um dos melhores foi A Morte, da Menina que Roubava Livros, como ela é essa figura imortal que não está no meio da confusão dos mortais, mas que ao mesmo tempo está presente em tantos momentos. Ela conseguia trazer muita coisa preciosa para esse ponto de vista. Foi uma ótima perspectiva para contar essa história, que é uma história bastante delicada, falar da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e eu acho que ele conseguiu fazer isso, usar as crianças como foco principal também ajudou.
Mas a morte, essa morte aqui, esse personagem que também é o narrador, ela tem bastante sensibilidade, ela tem bastante carinho com esses personagens e ela passa isso pra gente. Então, gostei bastante de essa narradora diferentona. Um narrador em terceira pessoa que eu gostei bastante, que foi muito marcante pra mim, é o narrador de Mrs. Dalloway, porque ele é aquele que tem a técnica do fluxo da consciência, então a gente acompanha, vai pulando de consciência de personagem para outro personagem, vai para passado, vai para memória, vai para imaginação e de um personagem para o outro, e ele não te avisa. E eu gostei muito disso, de embarcar nisso, e você tem que ficar atento, mas quando você entra no ritmo, parece que flui muito bem. Você realmente tá lá no meio dos personagens, das cenas, passando de um pro outro, e eu acho que ela fez muito bem e deixou o Mrs. Dalloway muito mais empolgante. Não é só pela história, porque tem pouca coisa acontecendo em si, se você não conhece esse livro da Virginia Woolf. É a história que se passa em um dia, menos de 24 horas, e acompanha alguns personagens, e são eventos do cotidiano, são pessoas completamente normais, mas esse narrador tornou o livro muito especial e muito rico. Ele consegue focar em tantas coisas diferentes que você achava que não dava pra pôr no mesmo livro, mas deu. E eu amei esse livro por causa disso. Outra personagem que também é narradora, que eu achei bastante marcante esse ano, é a Tituba, de Eu, Tituba, da Maryse Condé, que ela é baseada numa personagem histórica, que foi uma bruxa, ela foi uma das mulheres condenadas nos julgamentos de Salem, lá nos Estados Unidos, quando eles estavam caçando as bruxas, que teve aquela loucura. Ela foi uma das primeiras a ser presa, e temos poucos registros sobre ela, só que ela era originária do Caribe, que ela era negra e que ela trabalhava na casa de um pastor lá de Salem. E aí, a partir disso, a autora criou uma história para ela, criou uma vida para ela, e essa Tituba que ela criou é muito forte, ela é muito... ela experimenta muito, ela vive muito, ela tem uma vontade de conhecer e de fazer o que ela quer, ela vai atrás do que ela quer, e por mais que as dificuldades sejam bem grandes para uma mulher negra daquela época, ela consegue aprender coisas, ela consegue ensinar coisas e ter uma vida extraordinária, de certa forma, a partir do que nessa ficção a gente acompanha. Então, eu gostei bastante. Ela tem um lado também meio místico da bruxaria, da magia, que é uma coisa muito natural para ela, muito da comunidade, da família, da conexão que ela tem. E eu acho que essas conexões que ela faz são muito boas e muito instigantes de ler também. Então, a Tituba foi outro narrador que me deixou bastante empolgada esse ano. Um aspecto de enredo que é sempre bastante polêmico e que pode dar muito certo ou pode dar muito errado é o plot twist. Então, eu peguei os melhores plot twists que eu achei que foram mais empolgantes e que funcionaram muito bem nas histórias. O primeiro é o plot twist de Tsugumi, da Banana Yashimoto. Ok, esse daqui é um livro que você não espera que vai ter grandes reviravoltas. Ele consegue ter alguns eventos que você não esperava, mas pela condução da narrativa, eu esperava uma coisa pro final, eu esperava uma coisa pra essas personagens. Alerta de spoiler. Oi? Dá um alerta de spoiler aí. Eu não vou falar o que é. O quê? Eu não vou falar o que é, mas o que acontece no final de Tsugumi me surpreendeu muito. Eu achei super coerente, mas me surpreendeu muito, porque eu tava achando, eu podia jurar que a narrativa ia pra um certo lado. E ela não foi. Então eu fiquei bastante grato com essa surpresa, porque no geral é aquele tipo de livro mais reflexivo, que você acha que sabe o que vai acontecer em termos de enredo, porque o desenvolvimento do personagem é mais importante. E mesmo assim ele conseguiu me surpreender. Então, um dos melhores plot twists. Aí, voltando para os romances históricos, teve um plot twist que me deixou, assim, alucinado, que foi o plot twist no final de Entre a Ruína e a Paixão, que é o terceiro livro do Clube dos Canalhas, o box do Clube dos Canalhas. Então... Oi? É da Cedar? Não, esse é da Sarah McLean.
E esse box é sobre 4 amigos, 4 colegas que tem um cassino no submundo de Londres e cada livro é sobre um deles. E aí no final do terceiro livro, ok, a gente sabe que tem mais um personagem que ainda não tem um par romântico e nós sabemos que o próximo livro vai ser sobre ele. E aí tem uma revelação no finalzinho do terceiro livro, tem uma revelação sobre a identidade do protagonista do quarto livro, que é o fundador desse cassino, ele é o sócio que reuniu todos os outros, ele é o cara, e aí a gente tem uma super revelação e eu fiquei... Nossa, foi assim, surpreendente. O outro plot twist, que esse não foi exatamente sem pistas, mas eu meio que já adivinhei ele um tempo antes de acontecer, mas mesmo assim foi muito satisfatório de comprovar, que é a revelação de Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga, sobrenome que é em polonês, eu não vou arriscar falar. Esse livro conta a história a partir da perspectiva de uma velhinha, da narradora, e tem uma série de assassinatos acontecendo nessa vilazinha da Polônia, e ela vai se metendo bedelho nessas investigações. Ela tem uma teoria pro que tá acontecendo, ela conta pra todo mundo que os animais estão matando os caçadores. E tem certas pistas que apontam para isso. Então a gente vai acompanhando ela, acompanhando o dia a dia dessa vila. E eu pensei em certo momento em quem poderia ser o assassino e eu estava certo. E é uma grande revelação, mas você fica aplaudindo porque é muito bem feito e dá super certo. Então, Sobre os Ossos dos Mortos, além de ser uma boa reflexão sobre a vida, tem uma boa personagem idosa, tem um ótimo mistério com uma ótima revelação no final. Ok, agora estamos perto dos melhores. E eu vou falar dos melhores clássicos que eu li esse ano. Porque eles, enfim, é uma categoria mental, a gente fica com outras expectativas. E aí eu li vários clássicos muito bons e escolhi 3 para trazer aqui. O primeiro deles foi um que eu li no começo do ano, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Eu nunca tinha lido nada do Lima Barreto e eu adorei. Ele é muito inteligente e ele faz uma ótima análise de como o Brasil funciona, de como a cultura e a política brasileira funciona. E eu fiquei muito impressionada em como ele conseguiu fazer isso de uma forma ágil em um livro relativamente pequeno. Quero ler mais coisas do Lima Barreto e fiz uma resenha só para esse livro, que foi uma das minhas favoritas esse ano, apesar da tristeza de ver que as coisas de 1900 e bolinha não mudaram desde então. Tirando isso, eu gostei bastante dessa leitura e um clássico nacional que eu acho que todos deveriam ler. Outro clássico que eu gostei muito, que eu já mencionei aqui, é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu já tinha lido outros livros da Virginia Woolf, mas esse foi bem marcante, bem empolgante e realmente me deixou pensando por muito tempo. Então acho que ele merece sim uma menção de novo. E é um dos mais famosos dela e tem realmente o que tem de mais marcante e inovador no estilo dela, então eu não posso discordar que Mrs. Dalloway é. E esse ano eu também li um clássico da ficção científica, então tem gente que não considera muito os livros da ficção científica que a gente tem como clássicos, mas eu diria que sim, e como ele já é antigo e conhecido, Fundação, que é o primeiro da trilogia Fundação, do Isaac Asimov, foi muito legal, não era o que eu estava esperando. Ao mesmo tempo que é familiar, pelo que a gente conhece de ficção científica, é completamente diferente do que você acha que poderia ser. Então você tem, sim, guerras espaciais e colônias espaciais e naves, mas não é sobre isso, não é sobre nada disso. É sobre uma teoria científica da psicohistória. E essa psicohistória, ela quer prever, ela se propõe a prever o que vai acontecer com a humanidade a partir desse ponto, só que pelos próximos milhares de anos. E ela quer interferir nisso.
Então a gente acompanha diferentes momentos da história para ver o progresso do que foi planejado, do que foi previsto e do que realmente está acontecendo. E é muito legal isso, porque a gente não sabe se está realmente acontecendo o que eles queriam, qual é a interferência, como eles vão interferir. E tentar adivinhar isso a partir de uma progressão lógica, científica, é uma proposta muito interessante que me conquistou. Infelizmente eu não terminei de ler os outros livros da série, mas eu vou fazer isso no futuro. E gostei bastante de Fundação. Então, pra finalizar, melhores livros que não se... Talvez alguns se encaixassem em outras categorias, mas eu quero falar que esses foram os melhores, que eu mais gostei de ler, que foi, assim, muito marcante. Nossa, qual será? Qual será que eu falei 20 milhões de vezes aqui? A Elida. Sim, de novo, a Elida. Só pra constar, eu não vou falar muita coisa dela, porque vocês já entenderam a essa altura que eu amei ler a Elida. Mas fica aqui mais esse registro, que foi um dos melhores do ano. Eu li mais outros 4 poemas épicos de diferentes períodos históricos e nenhum deles se compara à Ilíada. É melhor que a Odisseia? É melhor que a Odisseia. Posso falar. Fala com tranquilidade, fala com confiança que a Ilíada é melhor que a Odisseia. Tudo que você pode querer tem aqui. E sim, é a Ilíada do Homero. Essa aqui é a tradução do Frederico Lourenço, eu gosto bastante. Então, recomendação. Outro que já apareceu por aqui, que todo mundo já entendeu que eu amo muito, é Teto para Dois, da Beth O'Leary. Foi muito gostoso, eu ouvi o audiobook no Scribd. Se você não conhece o Scribd, tem audiobook em inglês de todos os lançamentos possíveis. Mas você também tem e-book, você consegue ler no aplicativo os livros. E tem o catálogo em português. Eu li vários livros da Tessa Dare, então vou deixar no link de descrição para você conhecer também. Ouvir Teto para Dois foi incrível, me deixou viciado, me deixou precisando demais, tem um ótimo desenvolvimento, ao mesmo tempo que é super cotidiano, deixa tão instigante, deixa tão mágico e diferente que você quer saber o que vai acontecer. Eu amei esses personagens, você tem amigos, você tem familiares, todos eles têm uma história, todos eles se conectam e eu amei demais conhecer essa autora. Então, Teto para Dois como um dos destaques. E mais um destaque que eu não falei aqui, mas que eu não consigo deixar de pensar o tempo todo e que agora estou alucinada por causa da série, é Six of Crows, a duologia de Six of Crows e Crooked Kingdom, da Leigh Bardugo, que é uma série no mesmo universo de Shadow and Bone, o Sombriossos. E Sombriossos, essa é a primeira trilogia no universo Grisha, aí você tem essa duologia do Six of Crows e Crooked Kingdom, que você não necessariamente precisa ter lido a outra, mas tem... se passa o mesmo esquema de magia, o mesmo universo, é próximo temporalmente. Só que Six of Crows foi muito empolgante, porque você tem esses 6 ladrões, esses 6 bandidos jovens criminosos que são contratados para fazer um assalto impossível. Eles precisam entrar num lugar impenetrável, é a maior fortaleza militar deste mundinho, e ver como que isso vai acontecer. São muitos planos, muito plot twists e planos dentro de planos, e você tem esses 6 personagens que eu amo demais, e eu amo esses personagens. Todos eles têm muitos problemas, traumas. O livro é um pouco violento, então apesar de ser meio voltado para o público jovem, você tem assassinatos e mutilações de formas diversas e batalhas e dilemas éticos muito interessantes, mas às vezes um pouco fortes. Então fica o aviso, mas que funciona muito bem. Deixa essa atmosfera mais sombria do que a primeira trilogia. Esses personagens ficam mais complexos, têm mais riscos e, ao mesmo tempo, é uma história de assalto. É um plano que afeta muita coisa, mas que também, por si só, funciona muito bem. Então, Six of Crows foi tudo pra mim. Esses foram os destaques para esse ano. Estou super empolgado para as leituras de 2021, porque eu acho que vai ter muita coisa boa também. Para me acompanhar, não esqueça de se inscrever, ativa o sininho para receber a notificação, porque senão o YouTube às vezes ele fica doido, ele não notifica as pessoas que o meu vídeo saiu. Até a próxima!